Olá a todos vocês que nos acompanham nesse nosso canal, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus ali onde nós estamos. E para a meditação de hoje, eu quero saudá-los com a palavra de Apocalipse, capítulo 2, o verso 17, ele diz assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Com esse verso eu saúdo a você, dizendo: Jesus, ele quer escrever uma nova história contigo. Algo novo. Independente do que aconteceu, independente como foi, como está a sua vida, Ele quer e pode escrever uma nova história contigo. Deixe Jesus fazer parte da sua vida. Que a palavra de Deus te encontre neste dia. Que a palavra de Deus possa abrir seus olhos para ver a mão de Deus. O desejo desse Pai querido, desejando fazer parte da tua vida. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a sua palavra. Vamos orar. Graças a Deus nós te damos neste dia, porque podemos encontrar a tua palavra. A tua palavra que nos diz que tu queres, desejas escrever uma nova história comigo. Ó Deus, obrigado que tu venha ao nosso encontro, querendo fazer parte de nós, querendo fazer parte da nossa história. Que assim seja, Senhor. Dá-nos ouvidos, dá-nos uma nova mente e olhos para compreender, para ver a tua mão agindo em nós e ao nosso favor. Por Cristo Jesus, Deus, oramos. Amém. Em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração de novo faz firmemente. Sofra as dores do mundo ao meu redor, sem coragem olho amanhã. Aprisionam em cativo estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Eis meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida,
fim a história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Meu coração te dou, faz-o firme em ti. Venho hoje até você através desse instrumento de mídia e quero lhe trazer a palavra de Deus ao seu coração. Para este dia, eu quero compartilhar contigo o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículo 13 até o versículo 24. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois falaram que de madrugada foram ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Agora o versículo 30 e 31. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Até aqui, texto para este dia. O texto para esse dia, ele vem logo após da Páscoa, logo após da crucificação e da ressurreição de Jesus. Como lemos no texto, alguns falavam que Jesus tinha ressuscitado, outros estavam em dúvida, eles não sabiam como agir, o que fazer. Então esses 2 discípulos foram embora. Acabou-se. Vamos voltar à nossa vida normal. E então eles estavam indo em direção a um povoado, a uma vila chamada Emaús, mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, onde aconteceu a crucificação. E esses 2 homens, então caminhando de Jerusalém para Emaús, eram discípulos de Jesus, desanimados, totalmente desanimados. Mas claro que sem motivo, porque Cristo, ele está vivo. Eles tinham, sim, como a gente leu, eles tinham ouvido que algumas mulheres foram ao túmulo, não viram Jesus, o túmulo estava vazio, anjos apareceram anunciando que este Jesus estava vivo, mas eles não conseguiram crer, eles não conseguiram acreditar. Ninguém nunca venceu o poder da morte. Parece que esses homens, eles estavam desanimados e decepcionados com o próprio Deus, porque Deus não havia feito o que eles queriam que Deus fizesse. Eles queriam que Jesus fosse o libertador do povo. E nessa caminhada, então, de 10, 12 quilômetros,
De repente um homem surgiu do nada e começa a caminhar com eles. Quieto. Esses homens não reconheceram Jesus. Não sabemos o que, mas alguma coisa fechou os olhos daqueles 2 discípulos, impedindo que eles reconhecessem Jesus. O evangelista Marcos, ele nos dá uma pista do porquê esses 2 discípulos eles não reconheceram Jesus. Diz, ele se manifestou de uma outra forma. Marcos 16:12. De alguma forma, a aparência de Jesus estava diferente. Maria Madalena, ela viu o Senhor Jesus ressuscitado na sua frente. Conversou com ele, mas não o reconheceu, mesmo estando ali pertinho do túmulo, onde tinham colocado o corpo de Jesus. Ela achou que se tratasse de um jardineiro. Um pouco mais adiante, no Evangelho de João agora, Jesus aparece novamente para os discípulos em uma praia, assando alguns peixes. Mas os discípulos também não reconheceram Jesus. O disfarce de Jesus, ele foi bem sucedido. Foi bem sucedido devido à falta de fé dos seus discípulos em relação à sua ressurreição, e também pelo fato de Jesus aparecer assim do nada naquela estrada e caminhar junto com aqueles 2 discípulos. Em 1 Coríntios 15, 42, 43, nos fala sobre a nossa ressurreição. E encontramos ali que quando nós ressuscitaremos, nós também vamos receber um novo corpo. E diz ali, inclusive, no texto, que será mais bonito e mais forte. Isso é uma bênção, porque aquela pessoa que foi sepultada sem uma perna, sem um braço, com algum problema no seu corpo, vai ressuscitar com um novo corpo. Talvez isso explica o fato dos discípulos não terem reconhecido Jesus. Ele não estava com a mesma aparência de antes. Tudo isso me faz pensar se nós iremos reconhecer as pessoas que nós amamos quando nós estivermos na eternidade. Jesus estava caminhando ao lado daqueles 2 discípulos e com toda a sua boa vontade, ouvindo a conversa daqueles 2. Sem dúvida, eles falavam das profecias do Antigo Testamento, se lembravam do que Jesus tinha falado, de tudo que ele tinha ensinado, mas eles não foram capazes de juntar aquelas peças do quebra-cabeça, podendo encontrar uma explicação, uma lógica para tudo isso. Será que Jesus foi mesmo bem-sucedido? Será que ele fracassou? Por que ele teve que morrer? Existe até um certo tom de humor quando Jesus então pergunta para aqueles 2 discípulos: tá, mas o que aconteceu? Que eu não estou entendendo. Do que vocês estão falando? Como se Jesus não soubesse o que tinha acontecido. Ele era o crucificado. Quem melhor poderia contar sobre o acontecido do que o próprio Jesus? Mas ele pergunta para aqueles 2, o que foi mesmo que aconteceu? Como foi que aconteceu? Assim é Jesus. Como ele tem paciência para nos ouvir, enquanto nós contamos coisas, fatos, que ele já sabe. O desconhecido, ele pergunta para aqueles 2 viajantes o assunto da conversa, da discussão. Ele sabia muito bem a aflição que se encontrava naqueles corações.
E ali Jesus então deu oportunidade para eles aliviarem o seu coração por meio daquela conversa. E enquanto Cleopas ele fala, mas ele se condena pela falta de sua fé. Qual prova mais aqueles discípulos poderiam desejar? Várias pessoas, inclusive discípulos, tinham anunciado que o túmulo estava vazio. Anjos anunciaram que Jesus estava vivo. Testemunhas viram Jesus em vários lugares, com vida. Ouviram as suas palavras. As provas, essas todas, estavam ali diante dos seus olhos. Jesus não estava apenas vivo, mas ele estava ali com eles, caminhando do lado deles. Teve pessoas que viram Jesus ressuscitado, vivo. Lucas 24, 36 seguintes, nós encontramos que Jesus comeu peixe com os seus discípulos. Mas alguns dizem, não, isso foi alucinação, isso não existe, isso não acontece. Alucinação é sonhar acordado. Isso acontece, alucinação. Mas duas pessoas terem a mesma alucinação, no mesmo momento, da mesma forma, com a mesma pessoa, do mesmo jeito, é quase impossível. Mas Jesus não apareceu só para duas pessoas. Ele apareceu em mais de 11 lugares diferentes, para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Não existe possibilidade alguma de 500 pessoas terem a mesma alucinação, do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Jesus, ele ressuscitou. Isso você pode ter certeza. Independente se você crê em Jesus, se ele é o teu Salvador ou não, Jesus, ele ressuscitou. Isso nós não precisamos ter dúvida. Inclusive no site da Globo, g1.com, nós temos uma matéria que fala sobre a existência de Jesus. E um trecho dessa reportagem diz assim: a figura de Jesus pode até ter atraído elementos e mitos antigos para a sua história, mas temos uma quantidade razoável de informações historicamente confiáveis sobre ele, englobando pistas de fontes cristãs, judaicas e pagãs. Então, Jesus existiu. Vê, querido, não são apenas livros cristãos que falam sobre a ressurreição, sobre a existência de Jesus. São fontes judaicas, são fontes pagãs, são filósofos que escrevem sobre a existência de Jesus. Não é só a Bíblia que fala isso. Mas agora voltando aos nossos dois jovens lá caminhando em direção a Emaús. O verdadeiro problema deles não estava nos olhos, nem na mente, mas no coração. Eles poderiam ter discutido esse assunto durante dias, sem nunca eles terem chegado a alguma resposta satisfatória. Esses homens, eles conversaram um bom tempo com Jesus, ouviram as suas palavras. E quando eles chegaram no acesso à vila de Emaús, Jesus deu a entender que ele ia seguir viagem, que ele ia seguir adiante. Mas aqueles dois insistiram para aquele moço ficar ali com eles. Já está anoitecendo, fique conosco. Passe a noite aqui e amanhã você segue a viagem. Aqueles dois discípulos, eles foram novamente conquistados pela palavra de Deus. E eles nem sequer sabiam quem era aquele homem.
Tudo o que eles sabiam é que o coração ardia no seu peito, porque eles queriam muito que Jesus, o seu mestre, o seu Salvador, estivesse vivo. Primeiro Jesus, o estranho, ele fala a respeito da Bíblia, das promessas que nós encontramos no Antigo Testamento. E somente depois de colocar toda esta sua angústia, suas frustrações para fora, é que os olhos dos dois se abrem e eles reconhecem esse estranho que acompanhou eles esta viagem toda. Agora eles tinham certeza que Jesus estava vivo, porque eles tiveram uma experiência com o próprio Jesus. Eles tiveram um tempo de intimidade com Ele. Eles caminharam com Jesus, eles conversaram com Ele. Agora não resta dúvidas, Ele está vivo. O fato, então, de Jesus ter desaparecido não significa que Ele abandonou os discípulos. Porque mesmo que eles não o vissem mais, eles tinham certeza que Jesus está vivo. E que nós vamos encontrá-lo em algum momento ou outro. A maior prova de que nós entendemos alguma coisa sobre a Bíblia é que nós também tivemos um encontro com Jesus, com este Jesus vivo. A maior prova é ter algo empolgante para compartilhar com as outras pessoas. Algo que eu preciso falar e que eu não posso esperar até amanhã. Precisa ser agora. Por isso aqueles dois homens, eles não passam a noite em Emaús. À noite mesmo eles voltam 12 quilômetros de volta a Jerusalém, e eles se encontram todos e eles falam: sim, Jesus está vivo, nós vimos Ele, nós conversamos com Ele. Agora, como a nossa igreja iria ser diferente se todas as pessoas que já ouviram alguma coisa sobre o Salvador, que já tiveram um encontro com o Salvador, anunciassem o que Jesus fez na sua vida, o que você ouviu sobre Jesus. Jesus aqui ele se revela aos dois discípulos durante uma refeição, durante uma caminhada, e muitas vezes é dessas formas que Jesus se revela a nós. Em coisas normais, em coisas rotineiras. Nós precisamos aprender a ver a mão de Deus em nosso dia a dia. Esse Jesus que nos acompanha em nossa caminhada, em nossas lutas, vitórias, derrotas, tristezas, choros, alegrias. Ele nos ouvindo com paciência, com bondade e nos fazendo lembrar das suas promessas. Nem sempre nós vamos reconhecer que é Jesus caminhando aqui do nosso lado. Mas você pode ter certeza, Ele está ali. Está ali com você, independente de onde você esteja. Ele está ali. Um exemplo claro disso nós encontramos lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, o verso 2. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Jesus, Ele nos acompanha. Jesus, Ele te acompanha em momentos de dor. Ouve nossas aflições, te consola nos momentos de choro. Muitos dizem que nos momentos difíceis da vida, nós estamos sozinhos. Caminhamos sozinhos. O mesmo aconteceu com esses dois discípulos agora, tristes, desanimados, caminhando em direção a uma outra cidade.
Mas da mesma forma, Jesus, ele também se coloca ao lado de cada um. Mas nem todos conseguem reconhecer Jesus ao nosso lado. Faça um esforço. Que Jesus abra seus olhos e você vai perceber que somos nós que não reconhecemos Jesus. Não tenha dúvidas, Ele está ali. Ele já te visitou algumas vezes. Ele já foi aquela mão amiga, aquele tapinha nas costas, aquele abraço, aquela ligação, aquele gesto de carinho. Que Jesus abra seus olhos e que você possa perceber a mão de Deus ali te acompanhando, te confortando, te encorajando. Que Deus nos abençoe.